Olá! Hoje vamos dar continuidade na leitura do livro Parentalidade Consciente, no capítulo 3: Como sentimos a emoção nas esferas internas e interpessoais. Introdução. Como pais, queremos ter relacionamentos afetuosos, duradouros e significativos com os nossos filhos. Para que isso aconteça, é crucial entender o papel das emoções em nossas interconexões, pois é partilhando emoções que as formamos. A comunicação, que envolve a consciência das próprias emoções, a habilidade de partilhá-las respeitosamente e o entendimento empático das emoções de nossos filhos, formam a base para construir relacionamentos inquebrantáveis com eles. As emoções moldam nossas experiências internas e interpessoais e dão à mente um senso do que tem sentido. Quando estamos cientes das nossas próprias emoções e conseguimos dividi-las com os outros, a vida cotidiana é enriquecida, pois é compartilhando emoções que aprofundamos as conexões com os outros. Como pai ou mãe, sua habilidade de se comunicar em relação a emoções ajuda seu filho a desenvolver um senso de vitalidade e empatia que é importante para cultivar relacionamentos íntimos, sólidos ao longo da vida. Relacionamentos acolhedores envolvem partilhar e amplificar as emoções positivas e acalmar e reduzir as negativas. Sentimentos são o processo e o conteúdo da conexão interpessoal entre pais e filhos desde os primeiros dias de vida. Imagine que seu filho entra em casa após brincar no quintal, todo empolgado com os besouros coloridos que está colecionando em um pequeno pote de vidro aberto. Veja o que encontrei, mamãe. Eles não são lindos? Mas você só vê a possibilidade de os besouros se espalharem pela casa. Tire imediatamente essas coisas nojentas daqui, diz você severamente. O menino começa a protestar. Mas mamãe, você nem olhou. As asas deles são verdes e brilhantes. Você dá uma olhada de soslaio no pote e arrasta o filho pelo braço até a porta, dizendo que bichos vivem do lado de fora e é lá que precisam ficar. Nessa situação, a experiência emocional da criança foi completamente ignorada. Sua alegria e deleite não foram compartilhados e, provavelmente, ele ficou confuso com o sentido e o valor de sua experiência. Ele se sentia bom e empolgado por sua descoberta e entrou em casa para partilhar esses sentimentos, mas a mãe reagiu como se ele fosse mal. Uma conexão emocional significativa teria valorizado essa experiência e a mãe teria compartilhado da sua empolgação e descoberta. Isso não significa que você tenha que viver com os bichos dentro de casa. Só quer dizer que é importante se sintonizar com a experiência emocional da criança antes de mudar o comportamento externo. Sintonizar-se com as emoções de seu filho implica se colocar no nível dele, tendo uma postura aberta e receptiva, olhando o que ele trouxe para lhe mostrar e demonstrando curiosidade e entusiasmo em seu tom de voz. Uau, quero ver! Como esses besouros são coloridos, não é mesmo? Obrigada por me deixar vê-los. Onde você os achou? Acho que eles ficariam mais felizes morando lá fora. Além de nutrir seu relacionamento com a criança, isso também faria o menino se sentir mais forte, pois teria captado que as próprias ideias e emoções eram valorizadas pela mãe. Quando o pai ou a mãe repercutem as emoções da criança, ela se sente boa. Conexões emocionais criam sentido para a criança e afetam seu entendimento sobre si mesma e os pais. O que é exatamente uma emoção? Sabemos que o que é uma emoção quando a sentimos, mas é difícil explicar a experiência. Os insights das ciências são úteis para entender o que são as emoções e o seu papel central em nossas vidas. Esse conhecimento deve ser usado para aprofundar o autoconhecimento e melhorar seus relacionamentos com os filhos e outras pessoas. É comum rotularmos as próprias emoções e aquelas que percebemos nos outros com palavras como tristeza, raiva, medo, alegria, surpresa, aversão, vergonha.
Essas emoções facilmente categorizadas estão presentes em todas as culturas humanas mundo afora. Mas esse é apenas um aspecto do seu papel importante na vida humana. Apresentamos, porém, outra perspectiva sobre a ideia geral relativa às emoções. Por ora, vamos deixar de lado suas categorias e abrir a mente para uma nova possibilidade. Emoção pode ser considerada um processo que integra entidades distintas em um todo funcional. Estados emocionais positivos podem envolver aumentos na integração, ao passo que estados negativos podem diminuí-la. Alegria, empolgação, amor e satisfação podem envolver aumentos na junção de muitos aspectos pessoais em um todo funcional. Isso é integração. Estados desconfortáveis ou nocivos, como raiva prolongada, tristeza ou medo, podem constringir a coordenação e equilíbrio de muitos aspectos em nós. Mas integração causa um senso de harmonia. Menos integração torna as pessoas rígidas ou caóticas por longos períodos de tempo. Como isso pode parecer muito abstrato, vamos tentar infundir mais clareza a esse ponto de vista e examinar suas aplicações práticas. A emoção, como um processo fundamental de integração, é um aspecto de praticamente todas as funções do cérebro humano. Como uma quantidade imensa de células neurais capazes de disparar de modo caótico, o cérebro precisa de um processo de integração para ajudá-lo a atingir maior equilíbrio e autorregulação. Emoção é o processo de integração que traz auto-organização para a mente. Conforme mencionamos anteriormente, a integração pode estar no cerne do senso de bem-estar interno e nos relacionamentos interpessoais. O modo de sentir e comunicar a emoção é fundamental para a maneira com que passamos a ter um senso de vitalidade e significado em nossas vidas. Mais básica do que as categorias emocionais, a emoção primária pode ser descrita da seguinte maneira: em princípio, o cérebro responde a um sinal interno ou externo, dando uma orientação inicial que ativa a mente para focar a atenção. Essa orientação inicial basicamente diz: preste atenção agora, isso é importante. A seguir, o cérebro responde avaliando se o sinal é bom ou ruim. Depois, ativa mais circuitos neurais que elaboram ou expandem essa ativação nas regiões cerebrais associadas. Esse processo de avaliação barra estímulo equivale aos impulsos fundamentais de energia na mente, que acompanham o processamento de informações. É mediante esses processos elaborados de avaliação que o cérebro cria sentido na mente. Emoção e um senso de sentido são criados pelos mesmos processos neurais. Conforme veremos, esses mesmos circuitos do cérebro também processam a comunicação social. Emoção, sentido e conexão social andam lado a lado. Essas emoções primárias iniciais são a primeira avaliação do cérebro sobre a importância e o teor do bom ou ruim de uma experiência. Por meio da emoção, a mente humana se organiza e prepara o corpo para entrar em ação. Uma avaliação boa leva a uma aproximação. Uma avaliação ruim leva a uma retirada. Quando indagadas como se sentem, é comum as crianças responderem com bem ou mal. Essas palavras simples, que os pais frequentemente não aceitam pelo valor de face, são, na verdade, expressões bem diretas desses processos emocionais primários. Emoções primárias são muito presentes em expressões não verbais. Expressões faciais, contato visual, tom de voz, gestos e toques, postura e momento e intensidade da resposta revelam os impulsos de estímulo e ativação. Os perfis de fluxo de energia pela mente, que são a essência de como a pessoa está se sentindo. Emoções primárias são a música da mente. Conectar-se com os estados emocionais primários é um meio de nos sintonizarmos com os sentimentos uns dos outros. Essas emoções primárias existem o tempo todo. Geralmente,
ficando mais conscientes emocionalmente. Geralmente ficamos mais conscientes emocionalmente quando tais emoções primárias depois se canalizam para respostas mais diferenciadas das emoções categóricas. Lamentavelmente, podemos achar que ser emotivo é apenas a expressão da emoção categórica que pode nos fazer esquecer do processo profundamente importante de nos conectarmos com os estados emocionais primários uns dos outros. Relacionar-se no nível das emoções primárias permite integrar nossas experiências com as dos outros. Sintonizar-se com os estados internos dos outros cria laços em um estado de ressonância emocional, que permite que cada pessoa se sinta sentida pela outra. Nesse tipo de conexão, duas pessoas influenciam mutuamente seus estados internos. Essa sintonia, essa ressonância que conecta, dá o sentido de união. Tabela 3. Tipos de emoção. Emoção primária, impulsos no fluxo de energia pela mente. Orientação inicial. Preste atenção agora. Avaliação e estímulo, bom ou ruim. Emoção categórica. Modos característicos de expressão presentes em todas as culturas. Emoções básicas como tristeza, medo, raiva, alegria, surpresa, aversão e vergonha. Conexão debaixo d'água. Um homem na faixa dos 40 anos foi se consultar com Dan porque estava preocupado por não sentir coisa alguma. Sua mãe estava doente e prestes a morrer e um colega dele de trabalho acabara de ser diagnosticado com uma doença gravíssima, mas o homem nada sentia em relação a isso. Ele insistia que toda a sua vida era preenchida movendo-se pelo espaço, trabalhando, fazendo o que precisava fazer, mas pouca coisa parecia significativa. Ele queria mudar, pois desejava se relacionar melhor com sua família e achava errado ser tão insensível, já que sua mãe e o colega estavam muito doentes. Eu só fico racionalizando porque provavelmente vai dar tudo certo ou porque não importa se a situação piorar. Tenho certeza de que isso não está certo, mas o fato é que fico insensível, disse ele. Com frequência, sentia-se isolado nas interações cotidianas com as pessoas e sua vida lhe dava uma sensação de vazio. Não tinha depressão e sofria pouco com preocupações, ansiedade ou qualquer outra manifestação de um transtorno psiquiátrico que pudesse ser diagnosticado e tratado. Com uma carreira acadêmica excelente, ganhava honrarias dos colegas e era muito solicitado no trabalho. Era uma pessoa ética e justa, e seus sócios e alunos iam bem sob sua liderança. Esse homem tinha de examinar suas antigas experiências de vida, a fim de obter uma estrutura para depositar as informações sobre suas experiências subjetivas, desde o presente até as lembranças mais remotas. Tinha poucas lembranças do relacionamento com os pais, a não ser que ambos eram muito intelectuais e nunca falavam sobre o que pensavam ou sentiam. Ambos eram focados em realizações e em comportamentos certos e errados, mas jamais no lado subjetivo da vida. Quando o pai morreu, ele era adolescente, mas sua mãe e ele nunca falaram sobre a perda. Uma das qualidades de sua esposa que o atraía era a intensidade emocional. O casal tinha 3 filhos. A mais velha estava entrando na adolescência e ele queria ficar mais próximo dela, assim como das 2 crianças muito pequenas. Quando indagado sobre como se sentia em relação aos filhos, seus olhos ficaram marejados enquanto falava sobre o nascimento da primeira filha. Disse que tivera o sentimento mais intenso até então. Ficou totalmente apaixonado pela bebê e ao mesmo tempo tão apavorado por ser responsável pelo bem-estar dela, que mal conseguia tolerar os sentimentos. Na infância, ele era bem artístico e interessado no valor estético das coisas. Como era a aparência delas, como os objetos eram posicionados, que cores combinavam bem. Pensava em se tornar arquiteto, mas acabou escolhendo uma carreira de pesquisador acadêmico. Uma explicação possível para esse caso
é o que o hemisfério direito do homem era subdesenvolvido e não se encaixava em sua grande sensibilidade artística. No entanto, sua falta de conexão empática, a deficiência na utilização de sua capacidade para o mindsight e seu senso geral de desconexão do próprio mundo interno sugeriram uma deficiência na integração de seus modos direito e esquerdo de processamento. Na terapia, foi estimulado manter um diário, pois a escrita autorreflexiva requer inerentemente a colaboração dos hemisférios direito e esquerdo. Em suas sessões semanais, a fim de intensificar a tentativa de fazer uma conexão entre os hemisférios direito e esquerdo, os focos eram em suas sensações físicas e imagens visuais, e em explorar o que essas experiências não verbais podiam significar. Após fazer terapia por vários meses, teve uma nova experiência ao se relacionar com a filha. Durante uma viagem ao Havaí, os dois foram mergulhar usando máscaras e, enquanto procuravam peixes no recife de coral, nadaram juntos e se comunicaram com gestos e contato visual. O homem descreveu que teve um sentimento avassalador de conexão com a filha durante essa exploração conjunta no mundo submarino e foi tomado por uma sensação de alegria. Fez então a seguinte reflexão: aposto que isso teve a ver com a nossa comunicação não verbal. Penso tanto sobre o que devo dizer ou sobre o que a minha filha está dizendo que me desligo totalmente do que realmente está acontecendo. Dessa maneira, ficava preso ao conteúdo das mensagens, com seu processamento no modo esquerdo dominando o processamento do modo direito, e teria bloqueado a consciência das emoções, das sensações emocionais primárias que criavam um sentido e conexão. Enquanto estavam debaixo da água, pai e filha se libertaram do domínio do lado esquerdo, o que permitiu o surgimento de um senso poderoso de conexão por meio do intercâmbio de sinais não verbais. Por volta dessa época, a garota disse ao pai: "Papai, você está ficando divertido, muito divertido mesmo." Muito satisfeito com essa observação, ele disse posteriormente que começou a ter uma nova consciência corporal, sensações nos intestinos e sentimentos no peito. Ficou mais ciente de imagens mentais que não tinham conexão com certos pensamentos baseados em palavras. Descreveu o que sentia à vontade e conectado com sua família, mas no presente e menos preocupado com os próprios pensamentos. Com a conexão crescente de seus modos direito e esquerdo de processamento, talvez ele esteja preparado para explorar os elementos e seus sentimentos irresolvidos acerca da perda do pai e se tornar ciente de seus sentimentos sobre as doenças da mãe e do colega. Admitir a necessidade de se conectar com os outros muitas vezes requer o reconhecimento penoso do quanto somos frágeis e vulneráveis. Com a terapia, esse homem teve consciência de que o entendimento das próprias experiências fora prejudicado, já que suas emoções primárias haviam sido desligadas devido à sua vida familiar inicial. Uma avaliação inata inicial de que relacionamentos são importantes e bons teve que ser desconectada adaptativamente do resto de sua mente em consequência de suas experiências com os pais. Essa adaptação no mecanismo de defesa era crucial para reduzir a torrente de sentimentos de anseio e decepção que o teriam incapacitado naquele deserto emocional. Esse processo de desligamento em sua infância foi tão eficiente que bloqueou a elaboração de seus sistemas de avaliação/estímulo no sentimento de criar emoções mais intensas ou categóricas. Restou a ele o senso de entorpecimento e de falta de sentido. A comunicação emocional fria de seus pais fez com que se desconectasse dos próprios processos que dariam sentido à sua vida. Com a terapia e a escrita autorreflexiva, seus relacionamentos e experiências internas emergentes agora poderão reforçar uma nova maneira de viver integrada que dê mais sentido à sua vida. Comunicação emocional. Sentir-se sentindo requer sintonizar-se com as emoções primárias próprias e de terceiros.
Quando as emoções primárias de duas mentes estão conectadas, é criado um estado de alinhamento no qual os dois indivíduos têm um senso de junção. A música da mente, ou seja, as emoções primárias, tornam-se intimamente influenciadas pela mente de outra pessoa à medida que nos conectamos com os seus estados emocionais primários. Se a comunicação se limita a focar apenas nas raras emoções categóricas, perdemos a oportunidade de ter os momentos mágicos de conexão que estamos disponíveis diariamente. A ressonância ocorre quando alinhamos nossos estados ou emoções primárias mediante o partilhamento de sinais não verbais. Até quando estamos fisicamente separados de outra pessoa, é possível continuar sentindo as reverberações daquela conexão. Essa experiência sensorial da outra pessoa se torna parte da nossa memória dela, a tal ponto que o outro ser se torna uma parte de nós. Quando relacionamentos têm ressonância, pode haver um senso tremendamente revigorante de junção. Essa junção não é apenas momentânea. Nós continuamos sentindo a conexão com o outro por meio da ressonância, a qual assume a forma de lembranças, pensamentos, sensações e imagens do outro e do nosso relacionamento com ele ou ela. Esse senso constante de conexão mostra como nossas mentes se tornaram ligadas. Além disso, o encadeamento revela a integração de duas mentes. Grande parte do que acontece em relacionamentos tem a ver com um processo de ressonância, no qual o estado emocional de uma pessoa reverbera no da outra. Conexões sintonizadas criam ressonância. Outro fator central para a criação de ressonância podem ser os neurônios espelhos. Foi descoberto que o sistema de neurônios espelhos é constituído por um tipo específico de neurônios que ligam diretamente a percepção à ação. Esse sistema pode ser a base inicial para uma mente criar internamente o estado mental da outra. Os neurônios espelhos estão em várias partes do cérebro e ligam a ação motora à percepção. Por exemplo, um certo neurônio irá disparar se um sujeito vê um ato intencional de alguém, como encher uma xícara, e também irá disparar se o próprio sujeito ergue uma xícara. Esses neurônios não disparam meramente em relação a qualquer ação vista em outra pessoa. O comportamento deve ter uma intenção subjacente. Acenar com as mãos de maneira aleatória diante do sujeito não ativa um neurônio espelho. Executar uma ação visando um resultado ativa o sistema de neurônios espelhos. Dessa maneira, neurônios espelhos revelam que o cérebro é capaz de detectar a intenção da outra pessoa. Isso evidencia não só um possível mecanismo antigo de imitação e aprendizagem, mas também a criação de mind science, a habilidade de criar uma imagem do estado interno da mente de outra pessoa. Os neurônios espelhos também podem ligar a percepção de expressões emocionais à criação daqueles estados internos do observador. Dessa maneira, quando percebemos as emoções de outra pessoa, esse estado é automático e inconscientemente criado dentro de nós. Por exemplo, podemos começar a chorar ao vermos alguém chorando. Sabemos como alguém está se sentindo, nos colocando no lugar do outro. Percebemos como os outros estão se sentindo conforme nosso próprio corpo/mente reage. Verificamos nosso estado para saber o estado de espírito de outra pessoa. Essa é a base da empatia. No cerne de se sentir unido com alguém está a comunicação emocional empática. Uma mente se torna interligada com outra mediante o partilhamento dos impulsos de energia que são as nossas emoções primárias. Quando as crianças têm sensações positivas, como nos momentos de alegria e vitória, os pais podem partilhar esses estados emocionais, refleti-los e amplificá-los entusiasticamente com os filhos.
Da mesma maneira, quando crianças têm sensações negativas ou desconfortáveis, como nos momentos de decepção ou dor, pais podem se solidarizar com seus sentimentos e oferecer uma presença calmante que console os filhos. Esses momentos de junção permitem que a criança sinta que é sentida e que existe na mente dos pais. Quando sentem uma conexão sintonizada com um adulto empático e responsivo, as crianças se sentem bem consigo mesmas, pois suas emoções recebem ressonância e reflexão. Talvez uma história dê mais clareza a esse conceito de sintonia. Sintonia no sicômoro. Mari observou essa interação entre uma menininha e uma professora no playground da escola. Sara tinha 4 anos e meio e era muito cautelosa, social e fisicamente, hesitando muito para tentar novas experiências. Os professores estavam trabalhando muito para lhe infundir confiança, propiciando apoio, estímulos e oportunidades de aprendizagem. Esse semestre era na primavera e Sara estava começando a ficar mais ousada. No playground, um sicômoro grande, que havia caído muitos anos atrás e tinha 3 metros de comprimento, era usado como uma ponte natural. As crianças adoravam andar no tronco e isso era uma grande proeza. Sara, porém, nunca havia tentado andar sobre ele até que um dia, em meados de maio, com sua confiança brotando como os lilazes, pisou no tronco e caminhou até a outra ponta. Assim que Sara desceu do tronco, a professora, que havia observado tudo, explodiu em felicitações e aplausos, pois estava muito feliz com a proeza da menina. Bravo, parabéns, você arrasou, você é maioral, exclamou a moça com voz alta, dando pulos e agitando os braços com empolgação. Sara olhou timidamente para a professora e, com uma postura rígida, deu apenas um sorriso sem graça. Nas semanas seguintes, Sara evitou o tronco e foi preciso encorajá-la muito para que tentasse novamente. O que deu errado nessa interação? Certamente a professora vibrou com a façanha de Sara, mas não se sintonizou com a experiência da menina. Sua reação refletiu o próprio orgulho e empolgação, não tendo a ver com a experiência de Sara, de criar coragem e assumir um grande risco. A essência da experiência de Sara não foi refletida nos comentários da professora, que na verdade foram acachapantes para a menina e não a apoiavam para voltar a se arriscar andando no tronco. Talvez eu não consegui fazer isso tão bem novamente. Talvez eu não consiga fazer isso tão bem novamente. É melhor nem tentar, pois eu posso cair. Provavelmente foi o que Sara pensou. Arrasar é um termo muito forte para uma criança cautelosa, de modo que optou por se manter segura e não se deslumbrou com sua façanha inicial. O que a professora poderia ter dito para cultivar a autoconfiança emergente que Sara estava demonstrando? Como poderia ter encorajado a menina de maneira respeitosa em relação àquela experiência? Como a reação da professora poderia ter estimulado Sara a refletir sobre a própria proeza e a ganhar mais confiança? Se a professora tivesse reagido de modo calmo e carinhoso ao que viu Sara fazer, a menina poderia ter se visto refletida naquela reação. A professora poderia ter dito: Sara, eu vi você colocar atentamente um pé diante do outro e andar pelo tronco inteiro até o fim. Você fez isso muito bem. Fiquei com um pouco de medo, pois era a sua primeira vez, mas você continuou indo em frente. Isso é muito bom. Você está mesmo aprendendo a confiar no seu corpo. Esses comentários teriam sido uma reflexão da professora sobre a atividade de Sara. Porém, a reação real da professora diz mais sobre sua própria experiência do que sobre a experiência da menina. A mensagem reflexiva que ela poderia ter passado permitiria a Sara integrar a experiência e se fortalecer com a proeza. Essa seria uma resposta de conexão sintonizada.
Essa colaboração envolve a reflexão sobre os seus comportamentos externos e um entendimento de seus processos mentais internos, passando um reflexo autêntico das experiências que Sara está tendo. A fim de enriquecer o autoconhecimento coerente, as crianças precisam contar com as reflexões alheias de modo que complemente sua experiência interna e externa. Quando a comunicação com os filhos é sintonizada, nós os apoiamos para que desenvolvam uma história integrada e coerente de suas vidas. A comunicação sintonizada estimula o surgimento de um self mais autônomo e de autorregulação flexível. A comunicação emocional permite uma forma de junção, que é um verdadeiro processo de integração e promove a vitalidade e o bem-estar nos pais e nos filhos. Essa experiência de junção ajuda as crianças a desenvolverem um senso mais forte de si mesmas e enriquece sua capacidade de ter autoconhecimento e compaixão. Isso não significa que temos sempre essa experiência ou que temos que escutar e refletir o tempo todo a experiência dos filhos. Na verdade, o foco intenso e constante dos pais na criança pode até parecer muito intrusivo para ela. Em relacionamentos entre pais e filhos, há necessidades cíclicas de conexão e separação. É importante que os pais sejam sensíveis às ocasiões em que a criança precisa de solidão ou de junção. Pais sintonizados respeitam a oscilação natural das necessidades de conexão ou solidão das crianças. Afinal, não somos programados para estarmos o tempo todo em alinhamento. Relacionamentos sintonizados respeitam o ritmo cambiante dessas necessidades. Por que o entendimento emocional é tão desafiador? O entendimento emocional requer consciência plena de nosso estado interno, assim como estar aberto a esse entendimento e respeitar o estado de espírito dos filhos. É preciso ver a situação pelo ponto de vista deles e do nosso. E que é muito difícil quando não estamos cientes das nossas emoções ou estamos paralisados por questões pendentes e as reações emocionais resultantes. Conforme mencionado anteriormente, é comum questões irresolvidas e pendentes nos fazerem reagir de maneiras automáticas, que podem frustrar a oportunidade de manter a sintonia com os filhos. Muitas vezes não temos consciência do próprio estado emocional primário e negamos até as emoções categóricas, só nos dando conta disso quando um comportamento projeta nossos sentimentos e mágoa nos nossos filhos. Por isso, é importante tentar nos mantermos cientes dos próprios processos emocionais e respeitarmos o seu papel central para as vidas internas e interpessoais. Crianças são particularmente vulneráveis a se tornarem os alvos da projeção de nossas emoções inconscientes e questões irresolvidas. Adaptações defensivas criadas anteriormente na vida podem restringir a habilidade para sermos receptivos e empáticos em relação à experiência interna dos filhos. Sem um processo constante de autoconhecimento reflexivo, esses padrões parentais de reação defensiva podem gerar distorções na maneira de uma criança se relacionar e enxergar a realidade. Por exemplo, uma mulher recentemente divorciada, cujo marido partira abruptamente, ficava furiosa com as demandas de tempo do seu filho de 3 anos. Ainda incapaz de lidar com seu senso de solidão e desamparo, essa mãe achava ameaçadores os comportamentos insistentes do menino, o qual estava apenas expressando sua necessidade de se conectar com ela. Passou a ser alvo de sua raiva, pois ela projetava nele seu incômodo com a própria carência. Sentindo-se rejeitada e sozinha, o que evocava as experiências na própria infância era incapaz de ser receptiva às necessidades de conexão do menino. É assim que uma criança cai na armadilha do turbilhão emocional das questões irresolvidas dos pais. À medida que essa mãe processava o sofrimento com o divórcio e integrava essa mudança significativa a seu entendimento da própria infância, sua história emergente de vida lhe permitiu abandonar as reações defensivas e a deixar de ficar irracionalmente raivosa com o filho.
Ou seja, percebeu que suas questões irresolvidas haviam prejudicado a habilidade de reagir calorosamente ao desejo saudável do filho de ter proximidade com ela. A autorreflexão é um entendimento dos processos internos e permite escolher entre uma variedade maior de respostas ao comportamento dos filhos. A consciência cria a possibilidade de escolha. Quando conseguimos escolher nossas respostas, deixamos de ser controlados por reações emocionais nem sempre diretamente ligadas aos filhos. Essas reações exageradas são mais impulsionadas por nosso estado emocional do que pela comunicação emocional com o filho naquele momento. A integração de nosso autoconhecimento facilita a abertura ao processo de se tornar emocionalmente conectado com os filhos. O autoconhecimento coerente e junção interpessoal andam lado a lado. Quando a experiência interna impede a conexão com os filhos, nossa emoção intensa pode estimular um estado emocional defensivo neles. Quando isso acontece, o relacionamento deixa de ser colaborativo e cada pessoa se isola em seu mundo interno, sentindo-se sozinha. Quando o autêntico self interno de pais e filhos se esconde por trás das muralhas mentais da defesa psicológica, nenhum deles se sente conectado nem compreendido. Quando sentem essa solidão, os filhos podem expressar seu medo ou incômodo com essa desconexão, comportando-se agressivamente ou se isolando cada vez mais. O comportamento das crianças, então, passa a ser o foco de nossa atenção. E nossa própria sensação de isolamento pode nos impedir de fazer tentativas significativas para a reconexão com os filhos. Dessa maneira, nossas questões emocionais podem criar reações nos filhos que prejudicam ainda mais nossa habilidade de entendê-los emocionalmente e a nós mesmos. Sem entendimento emocional, é difícil se sentir conectado. O entendimento emocional abre a porta para a comunicação integrativa, colaborativa, no qual possa ocorrer um diálogo que permite nos interconectarmos. Todos os relacionamentos, especialmente aqueles entre pais e filhos, são construídos com comunicação colaborativa sintonizada que respeita a dignidade e singularidade da música da mente de cada indivíduo. Comunicação integrativa. Conectar-se com os filhos pode ser uma das experiências mais desafiadoras e gratificantes. Os pais têm a possibilidade de construir relacionamentos significativos permanentes com os filhos quando aprendem a desenvolver um senso de junção por meio de comunicação integrativa. Quando nos alinhamos com filhos, inicialmente um processo no qual os elementos básicos de nossas mentes se tornam integrados. Esse encadeamento de mentes nos dá um senso vital de estar com eles. A comunicação integrativa acontece ao longo dos nossos relacionamentos com os filhos. Por meio do senso de ressonância que começa a surgir, mantemos a outra pessoa conosco, mesmo quando estamos fisicamente distantes. Quando os filhos sentem essa ressonância conosco, eles se sentem confortados, mesmo em nossa ausência. Sentem-se sentidos por nós, sabendo que estão em nossas mentes e estamos entremeados no senso de self que eles estão desenvolvendo. Esse sentimento de conexão dá segurança às crianças para explorarem suas emoções e o mundo ao redor. A comunicação emocional constrói a base do nosso relacionamento com os filhos, assim como o relacionamento deles com os outros. Tabela 4. Práticas de comunicação integrativa. 1. Consciência. Dê atenção plena a seus sentimentos e reações corporais, assim como aos sinais não verbais dos outros. 2. Sintonia. Permita que seu estado de espírito se alinhe com o outro. 3. Empatia. Abra a mente para entender a experiência e o ponto de vista do outro. 4. Expressão. Comunique suas respostas internas com respeito. Externalize aquilo que é interno. 5. Junção.
Partilhe abertamente no intercâmbio da comunicação verbal e não verbal. 6. Clarificação. Ajude a entender o sentido de uma experiência do outro. 7. Individualidade. Respeite a dignidade e singularidade da mente de cada indivíduo. As práticas mencionadas na tabela 4 são úteis para que a comunicação fomente um senso de junção. Integração é um processo no qual partes separadas são unidas em um todo funcional. Por exemplo, uma família integrada permite que os membros sejam bem diferentes entre si e os estimula a respeitar essas diferenças, enquanto se unem para tornar a experiência familiar coesa. A comunicação em uma família integrada tem uma vitalidade que reflete o grau elevado de complexidade adquirida pela mescla de dois processos fundamentais: diferenciação, pessoas que são indivíduos separados e singulares, e integração, pessoas reunidas em prol da união. Essa mescla de diferenciação e integração permite que a família crie algo maior do que a soma das partes individuais. A comunicação integrativa intensifica a individualidade de pais e filhos, pois ambos se unem como um nós que intensifica o senso de conexão com o mundo. Holofote na ciência. A evolução da emoção. A ciência das emoções é um campo complexo que abrange o estudo da cultura, de processos mentais e do funcionamento do cérebro. Estudos sobre animais sugerem que os humanos não são os únicos seres que têm sentimentos. As reações dos animais ao perigo evocam reações fisiológicas e comportamentais de lutar, congelar ou fugir, que parecem ser bem emocionais. No reino animal, porém, mamíferos parecem ser um grupo singular no que tange a evolução de um meio mais complexo de comunicar seu estado interno aos outros membros da espécie. Nesse sentido, a emoção é um reflexo de processos internos e pode ser comunicada externamente aos outros. Em paralelo a essa realização comportamental, houve a evolução dos sistemas cerebrais correspondentes que mediam emoção e motivação, as estruturas límbicas do cérebro. Paul MacLean cunhou o termo cérebro trino para sua visão de cérebro, segundo o qual consiste em 3 partes separadas, porém interconectadas: a parte profunda, que é o tronco encefálico, a parte do meio, que é a límbica, e a região mais alta, que é o neocórtex. As áreas do tronco encefálico são consideradas estruturas primitivas e também chamadas de cérebro reptiliano. À medida que os animais evoluíram, a camada seguinte, os circuitos límbicos, se tornou a parte do legado mamífero. Estruturas límbicas incluem a amígdala cerebral. Media as emoções importantes do medo e provavelmente raiva e tristeza. O cingulado anterior, uma espécie de diretor operacional que exerce funções de controle executivas para o direcionamento da atenção. O hipocampo, que media a memória explícita e serve de mapeamento cognitivo para dar contexto à memória. O hipotálamo, a sede do processamento neuroendócrino que liga o corpo ao cérebro mediante equilíbrio hormonal. E o córtex pré-frontal e órbito frontal, que integra diversos processos, incluindo a regulação das emoções e a memória autobiográfica. Aparentemente, essa região límbica não tem limites exatos, mas seus circuitos parecem partilhar tipos de neurotransmissores e um legado evolutivo comum. O impacto da atividade límbica é disseminado na própria região, desce até as regiões do tronco encefálico e sobe para a terceira área do cérebro, o neocórtex. A área límbica não só regula o tronco encefálico, como também coordena estados internos, incluindo funções corporais e interações com o ambiente, especialmente o ambiente social. Indubitavelmente, a atividade da região límbica ajuda a explicar por que a maioria dos mamíferos é interessada no mundo social,
Interações sociais ajudam a regular suas emoções corporais. Coordenar o próprio mundo interno com o mundo interno dos outros é uma especialidade dos mamíferos e nos torna seres sociais refinados e curiosos. Enquanto os primatas evoluíram na classe vasta dos mamíferos, o cérebro mudou ainda mais. Evolução não é meramente o acréscimo de novas estruturas, pois envolve a adaptação de velhos circuitos para novas funções. Assim, as camadas superiores da região límbica e as regiões órbitofrontais e do cingulado anterior também são consideradas integrantes da parte neocortical em evolução no cérebro. O neocórtex é o mais evoluído em nossa espécie, a Homo sapiens. Os humanos são capazes de percepção, concepção e raciocínio altamente abstratos em virtude das dobras complexas do neocórtex. Processos neocorticais, especialmente nas regiões frontais, permitem pensar flexivelmente, refletir sobre as ideias abstratas como liberdade e futuro, e usar palavras para escrever esses pensamentos complexos para os outros. Embora limitadas para simbolizar exatamente o que queremos dizer, as palavras permitem que nos distanciemos das amarras da realidade física. Essa liberdade nos permite criar ou destruir. A linguagem é um poderoso sistema simbólico para manipular o mundo e os outros ao redor. Palavras também possibilitam a comunicação além dos limites de tempo e espaço, que, geralmente, separam uma mente da outra. O poeta grego Aristófanes escreveu que, através das palavras, a mente ganha asas. O neocórtex viabiliza a civilização e facilita a evolução da cultura humana. Nessa composição trina dos níveis profundos, límbicos e neocorticais do cérebro, o aparente chefão é o neocórtex, sede do raciocínio abstrato e responsável pela civilização. Mas a situação não é tão simples. Está provado que o raciocínio é profundamente influenciado por processos emocionais e somáticos. Corporais, a atividade do neocórtex é diretamente moldada pelos processos neuronais da região límbica e do tronco encefálico. Emoções e estados corporais influenciam o raciocínio. O neocórtex mais elevado e mais evoluído não manda em tudo sozinho. O processamento social, emocional e corporal das outras áreas do cérebro molda diretamente as percepções e os raciocínios abstratos do neocórtex. O cérebro e a vida social. Quase todos os mamíferos têm laços sociais, e aqueles entre mãe e bebê são especialmente fortes. As regiões límbicas do cérebro mamífero permitem a convergência de dois processos fundamentais. A. Manter o equilíbrio das funções corporais e mentais mais primitivas, como pulsação cardíaca, respiração e ciclos de sono-vigília. B. Captar informações do mundo exterior, especialmente do mundo social e de outros mamíferos. A amígdala cerebral é crucial para a percepção e expressão externa de respostas faciais, assim como para a regulação dos estados emocionais. Essa função interna e externa dupla também gera uma preocupação exclusiva dos mamíferos, o foco nos estados internos dos outros, especificamente dos pais em seus filhos. Esse foco dos pais nos filhos lhe permite desenvolver uma maneira equilibrada de regular os estados internos das crianças. Isso se aplica a ratos, macacos e outros primatas como nós. Por sua vez, répteis, anfíbios e peixes, que não têm esse conjunto evoluído de circuitos límbicos, não se preocupam muito com os estados internos de seus parentes, nem têm a mesma forma de vida social emocionalmente sintonizadas dos mamíferos. Em contraste, os humanos têm conexões emocionais com outras pessoas e também com outros mamíferos, a exemplo de cachorro, que talvez esteja sentado neste momento a seus pés. Neurônios que espelham outras mentes.
Todos os mamíferos têm um conjunto evoluído de circuitos límbicos para ler os estados internos dos outros. Além disso, os primatas aparentemente desenvolveram a capacidade singular de criar um estado interno parecido com o dos outros. Primatas respondem aos estados mentais alheios revelados por comportamentos externos intencionais. Humanos, com seu desenvolvimento formidável do neocórtex e da função da linguagem, não só ficam cientes e sintonizados com os estados mentais, como também são capazes de presumir a perspectiva de outra pessoa. Alguns dos mecanismos neurais que viabilizam funções sociais tão incríveis estão começando a ser desvendados. Os neurônios espelhos foram descobertos em macacos na década de 1990 e mais recentemente em humanos. Essa descoberta fascinante de neurocientistas gerou um conjunto empolgante de questões sobre a natureza da empatia, da cultura e dos relacionamentos humanos. No Centro para a Cultura, Cérebro e Desenvolvimento da UCLA, Marco Iacoboni, um dos pesquisadores que descobriram os neurônios espelhos em humanos, e seus colegas estão explorando algumas ideias sobre como os neurônios espelhos podem funcionar na transmissão de aspectos de vida emocional e social em diferentes culturas. Neurônios espelhos dão mais indícios de como o cérebro humano evoluiu para ser profundamente relacional. Como somos animais inerentemente sociais que sobreviveram ao longo da evolução graças à habilidade de ler as expressões externas uns dos outros, como sinais de estados internos, os neurônios espelhos talvez nos permitam responder pronta e acuradamente às intenções dos outros. Conseguir ler mentes em um meio social para determinar o status do outro como amistoso ou adversário tem grande importância para a sobrevivência. Assim, aqui estamos nós com um legado de empatia e a capacidade para mindsight que está enraizada em nossa evolução. As ramificações de tal sistema para nos ajudar a entender a experiência social são poderosas. Metaforicamente, empatia é se colocar no lugar mental de outra pessoa. Nós podemos aprender a entender os estados internos dos outros por meio dos estados criados em nós pelos sistemas dos neurônios espelhos. O entendimento emocional dos outros é diretamente ligado à nossa consciência e entendimento de nós mesmos. Em relacionamentos entre as crianças e os pais, parece que adultos com mindsights assim podem expressar sua consciência dos eventos internos para si mesmos e os outros. Tem a coerência mental correlacionada ao fato de ser pais de criança que floresce. Neste estágio inicial do conhecimento, não se sabe como o sistema dos neurônios espelhos podem ser influenciado por experiências ótimas ou boas de pais e filhos, que permitem que as crianças cresçam bem ou tenham entraves em seu desenvolvimento. Ainda se desconhece também o possível papel desse sistema nas interações empáticas cotidianas entre pais e filhos ou nas maneiras com que os adultos passam a entender o sentido das próprias vidas e a contação de suas histórias de vida. Essas são áreas de pesquisa nesse campo emergente tão empolgante que certamente irá gerar muitas descobertas. Emoção como um processo integrativo. Uma ideia emergente em várias disciplinas acadêmicas que exploram a emoção é que esse processo evasivo tem uma função integrativa. Alguns autores afirmam que a emoção liga processos fisiológicos, corporais, cognitivos, processamento de informações, subjetivos, sensoriais internos e sociais, interpessoais. Outros escrevem sobre a relação entre o aspecto regulatório e regulado das emoções, regulam a mente e são reguladas pela mente. Às vezes, clínicos pensam em círculos quando tentam descrever a emoção. Emoção é o que acontece quando a pessoa sente algo forte, sentimentos são gerados quando a pessoa está emotiva. Talvez esses pesquisadores e observadores clínicos da emoção humana caiam nesses redemoinhos conceituais quando consideram as emoções humanas
por estarem descrevendo partes de um quadro maior. A velha história dos homens cegos e do elefante. O quadro maior é que a emoção tem algo a ver com a integração neural. Integração é a união dos componentes separados de um sistema maior. Integração neural é como os neurônios conectam a atividade de uma região do cérebro e o corpo de outras regiões, com outras regiões. No cérebro, as chamadas zonas de convergência têm neurônios que se estendem para áreas distintas, para reunir o input de diversas zonas em um todo funcional. Essas zonas, que incluem o córtex pré-frontal e o hipocampo, integram a atividade neural em diversas áreas. Outra atividade neural é integrada pelo corpo caloso, as tiras de tecido neural, que retransmitem mensagens neurais entre os dois hemisférios do cérebro. O cerebelo também pode interligar áreas amplamente distribuídas. A amígdala cerebral também tem fibras extensas e um input e output que interconectam vários elementos da percepção, ação motora, reação corporal e interação social. Considerar a emoção como um resultado de mudanças na integração neural permite imaginar o amplo impacto da emoção sobre o funcionamento de uma pessoa. Isso também mostra como a disfunção emocional pode ocorrer quando os processos normalmente integrativos do cérebro, que propiciam um funcionamento equilibrado, estão danificados. O resultado e a desintegração e uma tendência a estados de rigidez ou caos. No nível interpessoal, passamos a nos sentir emocionalmente conectados quando nossa mente se integra com a mente de outra pessoa. Esses encadeamentos de uma mente junto à outra ocorrem quando o estado subjetivo de uma pessoa é respeitado e correspondido pela outra. Sentimos que nossa mente existe na mente de outra pessoa. Isso também pode ser considerado como a integração da atividade de dois cérebros, integração neural e estilo interpessoal.